simples, mas se faz necessário para a nossa meditação nesta noite. Maravilhoso. Gênesis, capítulo 29, a partir do verso 1 até o versículo 8, para a nossa meditação nessa noite, uma noite de adoração, de louvor, que nós podemos render graça ao Deus Todo-Poderoso. Só quem achou, amém. Amém. Quem não achou, socorro. Porque quem não achar gente, precisa de socorro mesmo. A tradução que eu tenho, irmão, está escrito assim: seguiu Jacó o seu caminho, e se foi à terra dos povos do Oriente. Olhou e viu um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha deitados perto deles. Porque naquele poço vivia o rebanho, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntava-se ali todo o rebanho, e removia a pedra da boca do poço, e bebia as ovelhas, e tomava a pedra sobre a boca do poço em seu lugar. E ele disse: Jacó, meus irmãos, de onde sois? E ele respondeu: somos de Arã. E ele lhe disse: conhece Labão, filho de Noa? E eles disseram: sim, conhecemos. Jacó lhe perguntou: está ele bem? E disse: está bem. Eis Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Ele disse: eis que é pleno dia, não é tempo ainda de ajuntar o gado e dar de beber às ovelhas? Ide, apacentai-a. Verso 8. Eles responderam: não podemos, até que todo o rebanho se ajunte e seja removida a pedra da boca do poço, para que damos de beber às ovelhas. Amém? Amém. Pode se assentar. Aleluia, Pai. Glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, bem dizer, acabou o ano. Último domingo do ano. E nós estamos aqui. Terça-feira ainda tem culto, nosso culto de campanha. E se não me engano, na quinta, né? Já é na quarta, né? Já é na quinta vez, né? Já é a virada. Ou seja, na quinta-feira já vamos entrar aí no ano 2020. Um ano difícil, um ano atípico, um ano eu sei que não foi fácil para ninguém que está aqui. Para quem mexe com comércio, complicou muito. E quem é empregado também. Não foi um ano fácil. Eu não falo nem tanto assim da morte que houve. Porque, irmãos, se a gente for pensar, a fome mata mais que o coronavírus. Estava lendo uma reportagem um dia desse, só a HIV esse ano no mundo matou mais que o coronavírus. Mas o povo focou muito no corona. E isso assustou o povo. E a pergunta que fica é: como vai ser o ano 2020? Nós começamos esse ano, eu me lembro um ano atrás,
Depende do olhar que você vai olhar a visão, você talvez pode ver derrotas, fracassos. Mas se você olhar todo ano uma visão de Deus, você vai ver que a igreja, apesar dos pesares, ela cresceu, ela desenvolveu e ela avançou. Aqui na nossa congregação é um testemunho vivo. Hoje, apesar que o irmão Luiz chegou no meu ouvido e falou a quantidade que tem aqui hoje, está faltando praticamente quase mais de 70 pessoas só hoje. Alguns estão viajando, eu sei, mas os demais, aonde estão? O que estão fazendo? Talvez estão desanimados, talvez estão tristes, talvez estão enfermos, ou até mesmo, até mesmo sem perceber, se afastaram de Deus. Porque muitos não estão na igreja, mas estão longe de Deus. Muitos estão até mesmo cantando, louvando, mas ele consegue sentir uma alegria de momento, do tempo. Quando sai do tempo, seu coração está triste, amargurado, abatido. E o que fazer? Como encarar o ano que vai entrar? Estamos aproximando. Eu quero nessa noite estar meditando, prometo que eu não vou ser longo, vou resumir bem, mas quero estar meditando com os irmãos sobre a unidade das ovelhas. Quando o povo se reúne, milagre acontece. Talvez seja um dos problemas que aconteceu nesse ano. Esse ano tentou separar o povo, afastar o povo. Não pode mais estar junto. E a depressão aumentou, a opressão aumentou, tudo aumentou. Se você for realmente estudar, pesquisar, o prejuízo psicológico que teve esse ano no seio da família foi grande. Talvez, quando eu falo talvez, estou falando uma visão de homem humana irreparável. Mas nós sabemos que o nosso Deus, quando Ele coloca a mão, Ele restaura tudo e tudo se faz novo, porque Ele é grande. Mas quando a igreja se reúne, milagre acontece. O texto que nós lemos, creio eu, é um texto bem conhecido, porque é o livro de Gênesis. Todo amante da palavra de Deus, creio que já leu Gênesis, que é o princípio, a criação. Aqui relata a história de Jacó, quando fugia do seu irmão, sabe, né? O seu irmão mais velho, fugiu o nome da abençoada aqui. Esaú, obrigado, Esaú, peludo. Quando fugia do seu irmão mais velho, quando a sua mãe mandou ele para a casa do seu irmão, quando ele foi em viagem, quando ele chegou na terra do seu irmão de Labão, ele viu uma cena bem interessante, a cena que nós lemos: 3 rebanhos de ovelhas, 3 pastores, um poço e uma pedra em cima da boca do poço, tampando o poço. Percebe? 3 rebanhos de ovelhas, 3 pastores, um poço e uma pedra sobre a boca do poço. Havia muitos rebanhos. A palavra não relata cada rebanho, a quantidade de ovelha que tinha. Fala só que era rebanho. 3 rebanhos, mas um poço. 3 rebanhos
mas um poço que mandava água para todo o rebanho. Então você vê 3 pastores com seu rebanho, mais um poço, que é onde os pastores tiravam água para dar de beber às suas ovelhas. Só que havia um problema em comum. Qual? Havia uma pedra sobre a boca do poço. Que essa pedra só podia ser retirada quando os rebanhos se reuniam, ou os pastores se reuniam, para tirar aquela pedra da boca do poço. E quando retirava, as ovelhas bebiam água, saciava a sua sede, e a pedra retornava, ou era colocada de novo na boca do poço. Aí você vê 3 rebanhos, 3 pastores, mas com um objetivo. Vamos lá, repito de novo. 3 rebanhos, 3 pastores, mas com um objetivo. Qual é o objetivo? Dar água para as suas ovelhas. Ministrar para as suas ovelhas. Qual é o objetivo comum daquele pastor? Primeiro, tirar a pedra que estava sobre a boca do poço. Porque havia um poço, mas havia uma pedra sobre o poço que empatava aquelas ovelhas a beber água. É interessante quando Jacó chega e ele começa a observar, ele vai assim: pastores, é meio-dia, o sol está alto, as ovelhas estão com sede. Olha, meio-dia, eu quero ser bem pedagogo hoje, bem devagarzinho, para vocês vão entender. Era meio-dia, o sol rachando, as ovelhas com sede, havia um poço, mas não poderia beber. Por quê? Porque não estava unida ou reunida. Jacó, quando ele chega, pergunta para Labão: pastores, somos de Arã, conhece Labão? Conhecendo. Ele está bem? Sim, ele está bem. Então Jacó começa a dialogar com os pastores. Quando Jacó começa a dialogar, se aproxima dos pastores, ele pergunta: pastores, é alto dia, é pleno dia, o sol está alto, as ovelhas estão cansadas, as ovelhas estão sedentas. Por que não dá água? Vai, apacenta as vossas ovelhas, apacenta. Só que o pastor fala assim: não podemos. Por que não podemos? No verso 8 ele explica por que não pode. Está escrito assim, olha: e eles responderam: não podemos, até que todo o rebanho se reúna para mover a pedra que está em cima do poço. Havia um rebanho, havia um poço, mas havia um problema, que era a pedra. Como a pessoa pode morrer de sede na boca de um poço? Era o caso aqui. E Jacó apacenta as ovelhas, dá água para as ovelhas, cuida da ovelha, e os pastores: não podemos. Por quê? Quando as ovelhas não se reunirem, os pastores não se reunirem, não podemos tirar a pedra. Se nós não podemos tirar a pedra, nós não podemos dar água para o rebanho. Percebe? O problema aqui não é a falta de rebanho, porque tinha rebanho. O problema aqui não é a falta de pastores, porque os 3 rebanhos tinham os pastores. E uma pastora aqui era uma mulher, que era Raquel. E o problema aqui não é a falta de água, porque havia
verso 2, relata, quando as ovelhas se reuniam, tirava a pedra, bebia, e depois voltava a pedra. Então o problema aqui não é a pedra. O problema não é falta de rebanho, porque tinha 3. O problema não é a falta de pastor, porque havia 3. O problema não é a falta de poço, porque havia um poço. O problema não era a pedra, porque a pedra poderia ser removida do lugar. Então, pastor, qual é o problema? A falta de união. Interessante aqui, a união aqui é uma questão de sobrevivência. Se as ovelhas dos pastores não se reúnem, morria de sede. Ia morrer. Então, a união aqui, irmão, é uma questão de sobrevivência. E o nosso tempo não é diferente. Por isso que eu gosto da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e se renova. Trazendo para o nosso contexto, o contexto que nós vivemos. Isso aqui, irmão, pode ser aplicado e bem aplicado. O nosso problema não é rebanho. Nós temos muito rebanho. Temos um poço. O nosso problema aqui não é pastores. Temos muitos pastores. O nosso problema no Brasil não é igreja. Tem muita igreja. Na minha opinião, até demais. Pastor é demais, infelizmente. Porque algumas igrejas não fogem do verdadeiro evangelho. Mas isso não é assunto de hoje. Então, o problema aqui não é igreja. Nós temos igreja. Nós temos rebanho. O problema das nossas igrejas não é o poço, porque nós temos um poço. Quem é o poço, pastor? Jesus. Ele é a fonte que jorra água para a vida eterna. Aleluia, Jesus. E a pedra? Quem é a pedra? A pedra é a nossa picuinha. A pedra é a nossa meninice. A pedra é o nosso pecado. A pedra é o nosso achismo. A pedra é o que eu vejo, é o que eu ajo, é o que eu penso. E quando eu e você começa a achar demais, a pensar demais, quando eu falo a pensar demais no contexto, a minha opinião é certa, do meu jeito é certo, irmão, a igreja vai morrer com sede, com a fonte dentro dela. A fonte está aqui. É Jesus. Glória a Deus. Jesus falou assim: olha, eu estou convosco. Eu estou com vocês até a consumação. Jesus deixou bem claro: aonde houver 1 ou 2, no máximo 3, reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está no meio da igreja. Jesus, eu posso usar uma expressão, Jesus está no meio da igreja, querendo operar milagres e maravilhas. Jesus está no meio da igreja, querendo batizar com o Espírito Santo. Jesus está no meio da igreja, querendo abrir portas de emprego. Jesus está no meio da igreja para operar milagres na minha e na sua vida. Pastor, então por que Jesus não opera? Por causa da pedra. Por causa da falta de união. A falta de ser companheiro um com o outro. A falta de olhar um para o outro e ver uma alma sedendo de Cristo. Jesus está no meio da igreja, mas por causa dos pecados que é praticado, impede ele operar as suas maravilhas no meio da igreja.
Nós vivemos um país democrático, onde o povo elege os seus representantes. E estamos elegendo muito mal. Mas o reino de Deus não é democrático. O reino de Deus é teocrático. Ou seja, Deus manda, Deus faz como Ele quer. Não pede a minha opinião, nem a sua opinião. Deus não quer saber da minha opinião. Ele opera porque Ele é Deus, da maneira que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. É Ele. Então eu e você, nós temos que tirar tudo aquilo que está atrapalhando Deus e agir. Por quê, pastor? Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é da maneira que você pensa, não é da maneira que eu penso, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que você quer, é da maneira de Deus. Pastor, como eu sei que como Deus vai operar, a maneira de Deus agir através da sua palavra. Tudo que Deus pensa ao meu respeito, ao seu respeito, está aqui. Tudo que Deus pensa desse mundo corrupto está na palavra. Tudo que Deus quer fazer, as maravilhas que Ele quer fazer, está na palavra. A palavra de Deus é a regra que eu e você temos que obedecer para ser feliz. O povo sofre porque não obedece a palavra. O povo perece porque quebra o princípio do reino. Irmão, não quebra o princípio do reino. União. Como é gostoso estar junto. A necessidade de estar junto. Já preguei aqui e vou falar de novo. Nós somos um povo cheio de medo. Só que o corpo, ele sobrevive sem o medo. Mas o medo não sobrevive sem o corpo. Um corpo pode sobreviver sem uma perna. É ruim? É. Mas ele sobrevive. E ele vai se adaptar. E vai vencer. Mas a perna que foi amputada, ela vai apodrecer. Porque está fora do corpo. Então essa historinha de ser crente em casa, servir Deus em casa, cuidado, você é um membro fora do corpo e você pode ficar podre. É verdade. Um corpo sem o braço é ruim. Um corpo sem a perna é ruim. Faz falta. Mas a perna, seu corpo fica podre. O braço, seu corpo vai ficar podre. O dedo, seu corpo vai ficar podre. Porque o corpo sobrevive sem o membro, mas o membro não sobrevive sem o corpo. É a união. Então você tem que aprender isso, irmão, para vencer 2021. Se nós queremos crescer, se nós queremos evoluir, se nós queremos encher a igreja, se nós queremos salvar almas, se nós queremos prestar um culto com excelência para Deus, uma coisa que nós temos que aprender é união. Vamos lá, já estou encerrando. Então, união nessa questão aqui é uma questão de sobrevivência. Você precisa estar junto da igreja. Você precisa ser um ser comunicativo. Vamos lá. A igreja ela tem que estar unida. Para quê, pastor? Primeiro, nos cultos. Nós estamos vivendo uma época que o povo não quer trabalhar. E não estou falando de quem está trabalhando, quem estuda, não é isso, não. Eu estou falando do prazer de congregar. O culto é importante. É verdade. O culto é importante. Eu falei na reunião de hoje cedo que eu preparo mensagem conforme a necessidade da igreja. Toda quinta-feira, quando eu ministro aqui a palavra, eu ensino,
é a necessidade da igreja. Aí você não vem, ou quando a pessoa não vem, ele perde uma lição que poderia ser aplicada na sua vida, que poderia mudar a sua vida. É verdade. Aí Deus, ele manda a prova, e aí o crente é reprovado. Por que o crente é reprovado? Porque ele não aprendeu aquela lição. Não estou falando aqui quem está trabalhando. Tem pessoa aqui que não vem dizer não, porque está trabalhando. Não é essas pessoas que eu estou citando. Eu estou citando quando você pode estar na igreja e você não vem. Eu quero dizer uma coisa para você bem claro: você está pecando. Sim, você está roubando o tempo de Deus que poderia investir na sua vida. A necessidade de estar junto. Atos capítulo 2, capítulo 42. Todos os dias ele estava junto, tinha prazer de estar junto, repartindo pão nas orações. Se você não voltar a esse prazer, não adianta fazer campanha, não adianta subir ao monte, não vai dar certo a sua vida. É regra. Não vai. Você pode estar no culto, venha para o culto e não calor. Ah, pastor, não vou para o culto, pegou uma dor na perna aqui. Mas o abençoado trabalhou o dia todinho. Uma dor na perna. Ah, pastor, não vou para o culto porque eu estou cansado. E Jesus resolveu deixar você cansado, descansando. No culto, uma mesma visão, um mesmo propósito de adorar a Deus, cultuar a Deus. É incrível como estão vivendo uma geração e está perdendo as pessoas a falta de compromisso com os cultos. Nós temos trabalho na igreja de monte. E a falta de mão de obra é grande. Venha para o escuro. Não fique em casa. Ah, pastor, estou desanimado. E daí? Problema seu. Ou você pensa que Jesus te chamava para prestar conta, ele vai ouvir essa desculpinha. Oh Deus, eu não vi a tua obra porque eu estava desanimado. Ah Deus, eu não vi a sua obra porque eu estava cansado. Ah Deus, eu não vi a sua obra porque aquele dia eu estava com dor de cabeça. Você pensa que Deus vai ouvir essa desculpa? Ah Deus, sabe como é? A carne é fraca. Você pensa que essa desculpa vai convencer? Irmão, com todo respeito, essa desculpa não convence nem você mesmo. Vai para o espelho, comentar isso para você mesmo e vai ver a cara do mundo que você tem, com todo respeito. Nos cultos. Segundo, que a igreja tem que se reunir para poder tirar essa pedra no evangelismo. Evangelizar. Domingo passado eu vi uma igreja aqui do nosso social, convoquei a igreja. Cadê o povo? É incrível. Irmãos, se nós não quebrar essa barreira, nós não vamos crescer. Ah, pastor, você quer crescer? Lógico que eu quero crescer, irmãos. Eu não fui chamado para ser cauda. Eu fui chamado para ser cabeça. Eu não fui chamado para ficar em segundo lugar. Eu fui chamado para estar no primeiro lugar. A minha visão é grande. Eu gosto de vencer. Eu gosto de uma igreja cheia. Eu gosto de uma equipe de louvor bem afinada. Eu gosto de uma boa pregação. Eu gosto de uma igreja boa. Quem gosta de coisa ruim é o diabo. Quem gosta de resto é o diabo. E a pessoa que conversa comigo tem que ter essa visão. Tem que
Terceiro lugar, que a igreja tem que estar unida nas orações. Orar. Só que nós estamos vivendo uma época que um ora sobre um aspecto e o outro ora contra. Nós vivemos uma época, irmão, que tem crente orando para matar o outro. Nós vivemos uma época que a pessoa ora por um projeto da igreja. Qual é a oração, pastor? Primeiro que oração é intimidade. Quando eu oro, eu tenho intimidade com Deus. Quando você ora, você cria uma ligação com o Todo-Poderoso. Então, oração é intimidade. E qual é a oração? A oração do Pai Nosso. Simples e rica. Pai Nosso, que estás no céu. Fazer a tua vontade. No céu. A oração do Senhor, faça a tua vontade no céu e aqui na terra. Então a oração do crente, principalmente na nossa época, é salva a vida, salva a pessoa, transforma o outro ano. Não tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo no hospital, precisando da minha e da sua oração, precisando das nossas visitas, precisando de um apoio, precisando de um abraço. Vamos despertar para orar. Senão, irmão, crente, nem para desviar presta. Se um dia você aceitou Jesus, há uma marca em você. Por mais que você se afaste dele, não vai adiantar. Seguir a Cristo é um caminho sem volta. Não tem como recuar. Você pode até tentar, mas Deus tem um anzol na minha e na sua boca. Nós só vai aonde Ele quer. E quando Ele começar a puxar, vem. É por isso que eu não me preocupo com alguns crentes. Vai dizer que não me preocupa, porque ele é de Jesus, ele é de Jeová, e Jeová colocou o anzol na boca dele, e no momento certo vai puxar, e vai puxar ele. Não espere Jesus começar a puxar o seu anzol. Não adianta fugir, não. Você tem uma missão nessa terra, ganhar almas, adorar Ele. Não adianta. Pastor, fulano está desviado. Está na mão de Deus. Vamos lá. A igreja tem que estar unida nos trabalhos geral da igreja. Que saudade, irmão. Da década de 90. As nossas igrejas, na maioria, na época, até hoje, a grande parte, construída em mutirões. Mas eu tenho saudade da década de mutirões que tem. Nós reunimos domingo, irmão, para construir qualquer coisa, pintar. Os homens apareceram tudo. E de uns camaradas que pegavam a enxada e foravam a enxada. Faziam nada. Mas estava lá escolado a enxada. Parece que empinaram o cabo da enxada. Mas estava lá. Estava junto. E era gostoso. As irmãs se reuniam, fazendo almoço. E as irmãs faziam almoço, era festa. Na verdade, eu gastava mais do que para um profissional, né? Porque tinha. Mas era uma alegria. Hoje, irmão, nem para convidar para comer, os crentes vêm. Se envolve com a igreja. Se envolve com o trabalho da igreja. Você
Seja uma pessoa ativa. Não espere o pastor ficar te chamando. Você trabalha não é para o pastor, você trabalha para Cristo. Você não pode agradar o pastor, você tem que agradar a Cristo. Se envolve. Trabalho o tempo todo. Como eu falei no evangelismo, apareceu só uns 6. Uma igreja com mais de 100 pessoas. Cadê? Vamos tirar essa pedra. O ano está acabando. Como está a sua vida, a nossa vida diante de Deus? Irmão, nós vivemos uma geração que comete sempre o mesmo erro. Sempre. Muda. Porque tem um toque. Quer ter vitória? Vamos começar a mudar de atitude. Muda de atitude. Mude da maneira que você adora. Muda a maneira que você trata a sua esposa. Muda a maneira que você trata o seu esposo. Muda a maneira que você trata os seus filhos. Muda a maneira, filho, que você trata os seus pais. Muda a maneira que você trabalha lá no seu emprego. Muda a maneira que você trata com o seu patrão. Se você é patrão, muda a maneira que você trata com o seu funcionário. Muda a maneira que você adora. Pastor, eu estou há 20 anos, nada dá certo na minha vida. Então muda. Faça algo diferente. Não fique na mesma coisa. Muda. Até a vida de casado tem que mudar. Tem que mudar. Você pode achar besteira, não pode dizer aqui. Mas tem dia que eu e minha esposa estão ali. Ele falou, vamos comer a mulher, vamos. Mas não está dando 60, 70 quilômetros. Mas você não vai te pegar comer. Pastor, isso é gasto. Não, é investimento. Isso é bom. Eu viajei com ela agora no Brasil para visitar uma família, um casal, 20 e poucos quilômetros do nosso. Nós estávamos numa cidade. Um dia eu vou para ela, já pensou em pisão? Ela, não, vamos falar. Um monte de restaurante perto. Ela falou, pastor, você tem dinheiro? Não. Eu estou assinando meu cartão, você tem não. Mas sabe o que é isso? Investimento. Inventa, faça algo diferente, viva a sua vida. Até no reino de Deus, você tem que ser inteligente. Pega de uma maneira diferente, canta de uma maneira diferente, adora de uma maneira diferente. Quer correr, corre, não quer correr, feira, mas faça alguma coisa diferente. Em nome do Senhor. Irmão, é tão simples ser feliz, é tão simples, irmão, ter alegria, é tão simples, irmão, viver. Porque nós complicamos a vida. Deus te chamou para a paz. Mas eu e você, muitas vezes, o ser humano também coloca uma pedra na boca do poço e não tira nada. E não vem orar, não, Deus tira essa pedra. Não, o trabalho de Deus ele já fez, deu a fonte. É Jesus. O meu e o seu trabalho é tirar tudo aquilo que atrapalha, eu beber essa fonte. Como está a sua vida? Diante de Deus. Como está o seu casamento? Em cônjuge. Como está a sua esposa? O seu esposo? O seu filho? Vamos viver. Vamos ser felizes. Servir a Deus é a melhor coisa que tem. Essa pessoa pastor, eu vou ser crente não, porque crente não pode nada. É ao contrário, crente pode tudo. Com uma regra, não pequeis. O resto é liberado. Jesus só colocou uma regra, não peques.
Vai em paz, não pegue e seja feliz. Vamos tirar essa pedra da nossa vida? A pedra do mau humor, a pedra do desânimo. Irmão, tem pessoa que é tão desanimada que a gente não começa a correr, precisa sair com isso. Mas a compensação daquela pessoa que está alegre, né? O mundo está caindo na cabeça dele. Como você está, irmão? Pastor, é só vitória. E nós sabemos que o chicote está comendo, mas é só vitória. Se o desânimo pega, a alegria pega muito mais. Não vamos tirar o desânimo da nossa vida. Vamos tirar os olhos das outras pessoas. Porque tem pessoas assim, olha o pastor Evanildo e não caiu mais cabelo. Nossa, que gravata quebra, não quer aparecer com gravata bonita dessa, né? Olha o Léo. Cabelo de ouro ali. E a pessoa tão preocupada com os outros, esquece de si. Olha para si. Se ame do jeito que você é. Tá gordinho? Se ame, irmão, do jeito que você é. Tá magrinho? Se ame. Pastor, quer emagrecer? Faz exercício. Pastor, quer engordar? Coma. Mas seja feliz, irmãos. Vamos parar de olhar um para o outro e vamos chegar aqui, unir uma só adoração e adorar Ele. E vamos sair daqui, irmão, cheio da unção, cheio da graça, pregar o Evangelho e trazer pessoas tristes para cá, para que elas venham sair alegres. E você é um canal de bênção. Ô esposo, olha para a sua esposa e admira a sua esposa. É um bando de mar admirando a mulher dos outros. Admira a sua esposa. Ah, pastor, minha esposa está precisando de uma checada. Então paga. Arruma da coitada. Ah, pastor, minha esposa falou que eu estou meio barrugado, né? A barriga cresceu. Faz regime. Faça alguma coisa. Uma vaga é tão linda para Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Aos casados, cuida um do outro. Oh, coisa linda. Ame, se cuida, se reúne, tenha prazer de estar aqui, tenha prazer de glorificar Deus, tenha prazer de pregar a palavra, tenha prazer de cantar, tenha prazer desse ambiente, tenha prazer de Deus, pregar a Deus. Você vai ver, se você começar a ter essas atitudes, o ano de 2022 não tem coronavírus, não tem economia, não tem praga nenhuma que vai impedir a minha e a sua bênção, porque Deus está no controle na minha e na sua vida, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Irmãos, eu faço cada loucura. Eu já fiz cada negócio. Quando eu falo negócio, eu não sou meio doce como da igreja, né? Como da igreja, eu fiz cada negócio. Os pastores têm dinheiro para pagar, eu não. Vai me comprando para quem? É para Deus. E Deus te abençoa. Deus honra. Confia no seu Deus. Vamos ficar sobre nossos pés. O ano 2022 foi um ano de guerra. 2020,
Já não foi 2022, nós vai falar. Ano 2020 foi um ano de guerra. Ano de perdas. Ano que deixou cicatriz. Mas nada é igual. Porque no ano 2021, eu creio que Deus vai derramar bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Bênção sobre essa congregação. Bênção na sua família. Você vai ver a sua família reunida, adorando o nome do Senhor Jesus. Você vai ver seu marido na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. Você vai ver a sua esposa aqui na casa do Senhor, louvando a Ele, agradecendo a Ele. Você vai ver seus filhos, irmão, na casa do Senhor, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver avivamento, eu creio, irmão, sabe por quê? Porque no meio do deserto de Deus faz milagre. É no meio do deserto de Deus Ele abre o mar vermelho. É no meio do deserto de Deus opera maravilha no meio do seu povo. Creia. Eu creio na vitória. Coloca a mão no seu coração, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, está aqui, ó Pai, a tua igreja, ó, o teu povo. São muitas opiniões, muitos pensamentos, mas tem uma fonte que está aqui no nosso meio, que se chama Jesus de Nazaré. E muitos, porém, ó Pai, querem empatar, Senhor Deus, de experimentar essa água maravilhosa que jorra para a vida eterna. Mas nós vamos se reunir, ó Pai. A unidade da tua igreja vai vencer todos os problemas. Toda maldição vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Todo desânimo, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que afasta a tua presença. Nessa hora eu quero profetizar, ó Pai, a vitória sobre a tua igreja. Ah, Espírito Santo, aqui vai sair pregadores, homens e mulheres, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, para poder profetizar sobre as nações, para poder, ó Pai, curar, para poder libertar almas oprimidas, Senhor, pelos vícios. Dá vitória à tua igreja, Senhor. E eu profetizo, ó Pai, um ano 2021, um ano, ó Pai, de bênção sobre a tua igreja. Eu sei, ó Pai, que lutas virão. Eu sei, ó Pai, que o inimigo vai se levantar, mas ele vai cair em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio. Só quem crê, dá glória a Deus.